noite a todos. Que o Senhor continue abençoando. Abra sua Bíblia, Salmo de número 20. Livro dos Salmos. Livro dos Salmos, de número 20. Glória a Deus. Todos acharam? Então leia comigo o versículo 7. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Amém. Vamos orar, fecha os teus olhos. Grandioso Pai, Autor da vida eterna, nós queremos agradecer a Ti. Foi o Senhor e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do teu pasto. Estamos na tua casa por tua graça e misericórdia. Pedimos que o teu Espírito Santo continue liderando esta reunião, abençoando cada vida que aqui entrou. Que aquelas pessoas que vieram buscar algo da tua parte possam receber aquilo que vieram buscar. Que elas possam olhar para ti, autor e consumador de nossa fé. E que o teu Espírito Santo se derrame no nosso meio, pois confiamos em ti, no precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar. Glória a Deus. O Salmo de número 18, lá no versículo 30, o salmista diz assim: o caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada. É um escudo para todos os que nele confiam. A palavra do Senhor, ela já foi provada que ela não falha. A palavra do Senhor, ela jamais volta vazia. Deus, ele não deixou nenhuma margem, nada, nenhum ponto para que nós viéssemos duvidar dele. Mas nós podemos confiar inteiramente no Senhor. O próprio Jesus Cristo disse que pode passar o céu e pode passar a terra, mas as suas palavras nunca hão de passar. Isto é, você pode ter uma segurança na palavra de Deus. Ela jamais vai falhar para você. Eu espero que aqueles dois moços ali atrás não riem mais e prestem atenção aqui, né? Principalmente o filho do irmão, que tem que, às vezes o diácono tem que dar uma puxada de orelha. Daqui eu estou vendo todos vocês, né? Eu não gosto que alguém fique numa reunião batendo conversinha com alguém do lado. Isso me intriga. Nós estamos na casa de Deus. E eu creio que todo o respeito ainda é pouco. Mas posso continuar? Nós sabemos, meus queridos, que a palavra de Deus é confiável. No versículo seguinte, no versículo 31 de Salmo 18, então o salmista,
ele fala o porquê que nós podemos confiar no Senhor. Ele diz: porque quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus? Veja, há uma segurança em sua palavra, e quando o profeta Elias chegou em 1 Reis capítulo 17, dizendo uma palavra que para o ser humano parece uma loucura, e geralmente não se dá crédito na palavra de Deus, porque ela é falada por homem. E é muito difícil crer no homem, confiar no homem, devido a ele ser de carne e osso e tão falho quanto qualquer uma outra pessoa. Mas Elias, ele disse o seguinte: olha, não vai cair chuva e nem orvalho segundo a minha palavra. Você vai ver que quando Tiago escreve no capítulo 5 a respeito de Elias, o que Tiago diz? Que Elias era sujeito às mesmas paixões que eu e você. Mas todavia ele orou e cerrou o céu por 3 anos e 6 meses e não choveu. E orou de novo, e então Deus veio trazer chuva sobre a face da terra. Deus honrou a palavra de Elias. Mas eu pergunto uma coisa para você: Deus honra só a palavra de Elias? Deus honra só a palavra de Moisés? Vamos ver Moisés. Quem foi que criou aquelas moscas no Egito? Quem foi que criou aquelas rãs no Egito? Você sabe que o único criador é Deus. É isto verdade? A Bíblia diz que nele foram criadas todas as coisas, todas, das que estão no céu e na terra, visíveis e invisíveis. Então ele é o Criador. Moisés chamou as moscas e elas vieram. Moisés chamou as rãs e elas vieram. Deus poderia ele mesmo ter descido lá e criado, mas Deus não faz isso. Ele usa um homem para criar, isto é, através da sua palavra. Quando a Bíblia diz no Evangelho de João, no princípio era o verbo, o homem, ele vai até Gênesis capítulo 1, até ali, a mente humana. Mas a revelação, ela vai antes de Gênesis, antes que o mundo fosse criado, antes que o mundo existisse, antes que houvesse um átomo. A revelação, ela vai lá na mente de Deus. Porque no princípio era o verbo, isto é, no princípio era a palavra. E você vai ver no versículo 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, correto? Mas também diz que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Isto é, a palavra era Deus. Então quem se fez carne foi Deus. Jesus Cristo não era outra coisa senão a pessoa de Deus. Correto? Ele transformou água em vinho, ele criou peixes no mar da Galileia para os pescadores. Vocês creem nisso? Ele ordenou a tempestade parou. Ele multiplicou pão, multiplicou peixe. Ele fez muitas coisas, e até ele
além desses milagres que o identificavam como Deus, ele fez algo muito maior. Ele chegou no Sermão da Montanha e disse assim: olha, vocês conhecem os 10 mandamentos para a multidão? Sim, vocês conhecem. Não matarás. Aí eles disseram: claro, Jeová escreveu ele, deu uma tábua de pedra para Moisés, no monte Moisés deu ao povo e tudo mais. Sim, nós conhecemos. Mas eu, porém, vos digo. Uma das coisas maiores que eu acho que Jesus fez foi exatamente ali naquele Sermão da Montanha. Sabe por quê? Porque a única coisa escrita pelo dedo de Deus eram os 10 mandamentos. E era a lei estabelecida pelo próprio Deus dada a Moisés. Mas Jesus vem e diz: olha, não está escrito na lei, não matarás? Aí Jesus vem e diz assim, ó: eu, porém, vos digo. Sabe o que era isto? Deus, em um homem chamado Jesus, estava dizendo: agora vai ser assim. Porque Jesus nunca disse: assim diz o Senhor. Ele disse: eu, porém, vos digo. Quer dizer, eu que escrevi aquilo lá, disse que era assim, mas agora eu quero ampliar isto. Eu quero dar uma ampliada. Então, vocês vão ver que quando Moisés falou para as moscas vierem, não era Moisés, era Deus. Quando Elias orou e disse segundo a palavra dele que não ia chover, era Deus. Agora nós sabemos, meus amados, eu quero que você abra. Você acha que isto só aconteceu com Moisés, só aconteceu com Elias, só aconteceu com Jesus? Agora, os 2 filhos do trovão, quem eram eles? Tiago e João. Lembram deles na Bíblia? Quando eles chegaram diante dos samaritanos, e os samaritanos não os receberam, nem deram pouso para eles, o que eles disseram? Quer que nós oramos que desça fogo do céu e mate essa gente tudo? Porque Elias orou, nós também podemos fazer. Jesus disse: tudo bem, calma, vocês não sabem de que espírito vocês são. Calma aí. Jesus freou eles, porque Jesus sabia que eles podiam fazer aquilo. Jesus sabia que eles podiam fazer aquilo. Marcos capítulo 11. Versículo 20. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. Um dia antes, Jesus passou por esta figueira e quis comer um figo e não tinha. Jesus olhou para ela e disse: ninguém mais vai comer figo de ti. No outro dia passaram, a figueira estava seca desde as raízes. A palavra de Deus permanece fiel. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus respondendo disse-lhes: tende fé em Deus. Parece algo estranho. Por que Jesus fala isto? Aí Jesus então descreve: porque em verdade vos digo que qualquer... O que quer dizer esta palavra qualquer? Inclui eu e você? Amém. Que disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Você crê assim? No 4º selo, o profeta de Deus diz no 181: Deus poderia chamar aquelas moscas lá no Egito, mas ele disse: Moisés, esse é o teu trabalho.
eu só vou te dizer o que fazer, e tu vais fazê-lo. Ele fez isso plenamente, está vendo? Ele poderia ter escolhido o sol para chamá-las, ele poderia ter escolhido a lua as chamasse, ou o vento as chamasse, mas ele disse: Moisés, é você que vai fazer isto. Então, Deus, quando ele escolheu o homem, ele escolheu você para falar a sua palavra. Na mensagem, o verbo se fez carne. Agora, mas aqui isto nos diz que antes que houvesse um homem, antes, no princípio era o verbo. Então vamos lá, antes de Gênesis, lá na mente de Deus, um pensamento do próprio Criador. E o verbo se fez carne. Agora, o mais longe que a mente humana possa ir, isso é o mais longe que podemos voltar agora. Ao princípio, está correto? No princípio era o verbo, mas agora, isso é o mais longe que podemos ir pela teologia. É o mais longe que podemos ir com a nossa mente, mas a revelação nos leva além disto, correto? Agora, se você estiver ensinando alguma coisa pela teologia, você pensa: no princípio era o verbo que era Deus, e o verbo era Deus, isto é certo, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Vem, então Deus, claro, ele se fez carne, na pessoa de quem? Do Senhor Jesus Cristo. Isto é sem controvérsias, é verdade, não é? Então Deus, o próprio Jeová, se fez carne, e ele estava na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nós cremos nisto, cremos? Mas agora, antes disso, ele era a palavra. O que é uma palavra? Uma palavra é a manifestação de um pensamento, é a expressão de um pensamento, correto? Antes de você dizer algo em seu subconsciente, você pensou nisto antes de falar. Antes de você falar, antes de alguém ouvir a tua voz, você pensou aquilo, e aquela palavra é um pensamento expressado. Então, quando Jesus... olhem só, então no princípio era o verbo, isto é o mais longe que podemos voltar nisto pela teologia, mas antes de ser o verbo, era um pensamento, e um pensamento foi manifestado. Vocês compreendem o que eu quero dizer? Agora, é assim que ele disse: primeiro ele pensou, e ele falou a palavra, e a palavra foi manifestada. Ó, quão infalível é Deus! Vocês sabem que Paulo, quando ele escreveu na carta a Timóteo, eu estava ainda lendo nesta manhã, na minha leitura devocional, Paulo estava dizendo que se nós formos infiel, ele permanece fiel. Então sua palavra é infalível. Vamos então pensar aqui, ele pensou em tudo primeiro. Aí quando ele disse: haja luz. O que aconteceu quando ele falou isto? O que aconteceu quando ele falou isto? Houve luz. Porque aquilo era a palavra criadora de Deus. E eu quero que você me acompanhe, mas me acompanhe muito espiritualmente nesta noite. Quando Jesus não é de se admirar, quando ele desceu a colina naquela noite, procurando naquela árvore por comida, não havia nenhuma comida naquela árvore, e ele disse: nunca mais coma alguém fruto de ti, uma palavra. Veja, e ele se foi, e no dia seguinte, voltando por ali, a árvore havia secado. Foi isso correto? A árvore, a natureza, obedeceu à voz do Criador. Ele disse: eu mato, eu faço viver. Eu firo e eu saro. Não é isso? Não é isso correto? Ó, irmãos, então veja, porque ele é a palavra, e aquela palavra se fez carne. Então, na mente de Deus, na mente lá no princípio, havia um pensamento antes de ser uma palavra, que Jesus Cristo expressou. O mesmo estava expressando aquela palavra novamente. Vem, aquele que disse haja uma árvore, aquele que deu uma árvore para a terra, disse também para aquela mesma árvore secar. Ele mata e ele faz viver. Veja,
E cada palavra da Bíblia são os pensamentos de Deus dispostos na forma de sementes. Se forem recebidas pelo ser humano e faladas pelo mesmo pensamento que materializou a Bíblia, faz as coisas acontecerem. Te concentra aqui, que você possa absorver isso, que você possa ser uma esponja nesta noite e absorver isto pelo Espírito Santo. Vem o que eu quero dizer, quão poderosa a igreja poderia ser. A Bíblia diz que a mente de Cristo esteja em você, não é isto? Paulo disse que nós temos a mente de Cristo. E o que é a mente de Cristo? É os pensamentos de Jesus Cristo. E os pensamentos de Jesus Cristo estão expressados nesta Bíblia. Isto é, a nossa mente é a mente da palavra de Deus. E a palavra de Deus é a palavra criadora. Por isso que a Bíblia diz que aquilo que você imaginou que você era em sua alma, aquilo que você pensou em seu coração que você é exatamente isso que você pensou. Aleluia. Aqueles pensamentos vão sendo expressados e você vai se formando. Veja, agora, que a mente de Cristo esteja em você. Como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Agora, seus pensamentos, se eles se tornarem expressão, como Deus disse, haja um mundo. Foi isto? Antes que houvesse uma palavra, tinha de ser um pensamento. Então Deus, na criação, criou o mundo primeiro pelo seu pensamento. Então depois ele falou, e o pensamento expressado se materializou. Entendem o que eu quero dizer? Veja, lá estava Jesus na mente de Deus, e ele na sua mente, ele pensou no sacrifício, como ele seria, e ele pensou em Jesus carregando uma cruz em Jerusalém, e então subindo a via dolorosa, e sendo pendurado no madeiro, lá no Gólgota. Ele pensou tudo isso, e então veio vindo 4.000 anos depois, aquilo foi expressado, e então ele se tornou carne, aquilo se materializou. Lá estava ele, Cristo, mas lá antes da fundação do mundo, Jesus já tinha sido morto, na mente de Deus. Veja, e então você pode ter um pensamento hoje, e esse pensamento se materializar daqui 10 anos. Veja, Isaías, ele recebeu o pensamento de Deus, e ele expressou, uma virgem conceberá e dará luz a um filho. 712 anos depois, lá estava a virgem, que era um pensamento no profeta Isaías, que era o pensamento de Deus, e o profeta Isaías falou, e o escriba escreveu, e lá estava se cumprindo a palavra de Deus, porque ela é fiel. Deus é infalível, Ele não falha. Ele não falha com você, não falha comigo. Eu posso confiar na sua palavra. Agora, se aquele mesmo Espírito que disse, haja luz, o que está escrito em Romanos 8:11? Jesus ressuscitou dos mortos? E como é que você crê que você vai ressuscitar? Romanos 8, capítulo 8, versículo 11. Se o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos habita em vós, também vivificará os vossos corpos mortais. Então você crê na tua ressurreição, porque Jesus ressuscitou, e o mesmo Espírito que habitava em Jesus está em você. Então assim como Jesus ressuscitou, você ressuscita também. É simples. 2 mais 2 é 4. Não tem como você errar. Agora, se aquele mesmo Espírito que disse, haja luz, e houve luz, que disse, haja árvores, e houve árvores, se esta mesma mente que estava em Cristo estiver em você, o quanto ela poderia dizer, não haja câncer, não haja diabetes, não haja paralisia, e isso desapareceria. Que os olhos dos cegos sejam abertos.
E assim seria, vem? Esse é o seu pensamento. Jesus disse, na verdade, você diz, isso foi Jesus, mas espere um minuto. Ele disse, tende fé em Deus, porque em verdade vos digo, qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Isto é correto ou não? É correto? Você terá isto, não eu, mas você terá isto. Que poder que tem sido dado à igreja, então? Tá, mas vem cá, eu estava ali no Morro Grande pregando ontem, e daí veio um senhor de idade. Eu não lembro se eu tinha visto ele pela primeira vez, mas ele já veio aqui, nos cultos. Aquele senhor, irmão Daniel, de idade ali, que veio me abraçar ali, eu não entendi muito bem direito, mas depois ele me explicou. E me abraçando forte, abraçou uma vez e abraçou duas vezes, e dizendo, muito obrigado, muito obrigado. Eu digo, daí ele me explicou o porquê. Ele disse assim, eu estou te agradecendo porque eu tive num culto lá em Araranguá, e eu tinha uns exames, e o meu coração estava inchado. E eu recebi oração. O Senhor fez uma oração, e eu fui, fiz uns novos exames, e o meu coração está perfeito. Ele estava feliz da vida. Ele estava felicíssimo da vida. Me abraçou forte. Eu digo, mas eu não estava entendendo, mas depois eu entendi. Então nós louvamos a Deus por isto. Porque Ele não deu isso somente para um homem, Moisés, ou Elias, ou William Branham. Ele deu isso para você. Ele deu isso para a igreja. Ele disse, qualquer um que disser a este monte, aleluia, glória a Deus, não duvide em seu coração, tire a dúvida, veja, Agora, você pode expressar isso através de uma concepção mental, mas se isto vem de uma verdadeira revelação de Deus, que você vê antes de acontecer, e a expressa em forma de palavra, se você, olha, escute bem isso, eu vou ler de novo, você não escutou, você está com a tua mente lá fora, escute isso agora, você pode expressar isso através de uma concepção mental, mas se isto vem de uma verdadeira revelação de Deus, que você vê antes de acontecer, e a expressa em forma de palavra, aquela palavra toma posse e se materializa. Sabe por quê? Porque a fé, ela é o firme fundamento e ela é a prova das coisas que não se veem. Aí você não vê, mas você pensou, e quando você pensou por uma inspiração divina, mas olha, eu não vejo, eu não toco, eu não sinto, eu não cheiro, não importa, eu creio, aleluia, glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Sim, um pensamento expressado, ó que coisa, como Deus poderia, vem, se o seu coração e a sua mente, se o seu coração e a sua mente estiverem assim, isto é, alinhado, preenchidos com o Espírito de Deus, a ponto de os seus pensamentos se tornarem os pensamentos de Deus, amém? Aí está, quando a sua mente, a sua liderança, a sua orientação se tornarem lugar direto ou uma inspiração direta do Espírito Santo se movendo em seu ser mortal, então as coisas acontecerão. Aleluia, glória a Deus. Que tipo de pessoas nós deveríamos ser então, meu irmão? Que tipo de pessoa você deveria ser? Se o próprio Espírito Santo está tão encarnado ou tão apoderado de você, de tal modo que você não usa seus próprios pensamentos. Você tem a mente de Cristo? Você não usa a sua própria mente, não usa a sua própria opinião, mas o Espírito Santo está tão incorporado em você, de tal maneira que seus pensamentos e seu ser, é o próprio Espírito de Deus expressando-se através de você. Que tipo de igreja não deveríamos ser? Que mover não deveria acontecer? Que palavras, irmão? Que tipo de pessoa deveríamos ser nesta noite?
Se este tabernáculo nesta noite estivesse tão cheio da presença de Deus, bem, que vocês nem mesmo usassem suas próprias mentes, nem mesmo usassem seus próprios pensamentos, nem mesmo tivessem uma alternativa de si mesmo, mas simplesmente fossem guiados pelo Espírito. E a minha Bíblia diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Sim, e aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito. Romanos capítulo 8, versículo 14. Então, enquanto o elemento humano se desvanece e o Espírito de Deus preenche aquele espaço vazio, quando você se esvazia, tira todo o seu egoísmo de dentro, tira todo o seu eu acho de dentro, tira todas as suas razões de dentro e deixa Deus entrar, então Ele vai tomando conta de você. A velha água vai saindo e a água limpa vai entrando, a sujeira vai indo embora e o Espírito Santo vai tomando conta. Não há mais um coração triste, não há mais um coração empedernido pelo pecado, não. Há um coração alegre, feliz e cheio da bênção de Deus. Aí, escute, Deus preenche aquele espaço vazio. Então, será quando a igreja, no poder da ressurreição do Senhor Jesus, caminhará em seus passos, em seu poder, em seus pensamentos, no seu ser, no seu mover. Vocês compreendem o que eu quero dizer? Então os seus pensamentos se tornarão palavras, e as palavras se materializarão, e assim quando a igreja em seu poder. Eu creio que isto está a caminho. Aleluia. Mensagem do quarto selo, verificamos que ele é, no 181, ele é morto com a espada, também a espada da palavra. A palavra de Deus penetrante, espada de dois gumes, o mata. Lúcifer, Satanás, o lança por terra. Espere até que aqueles 7 trovões façam soar suas vozes. Daquele grupo que realmente pode tomar a palavra de Deus e manejá-la. Você pode tomar a palavra de Deus confiando nela? Ou você acha que ela não é a palavra de Deus? Você pode andar com a Bíblia para lá e para cá, você pode andar do lado de Jesus como Judas andava e nunca crer que ele era a palavra, que ele era somente um impostor, que ele era somente um falso. E você pode andar com ele e comer com ele e viver na igreja com ele, mas nunca crer nele. Mas se o Espírito Santo, aquele Deus Todo-Poderoso, entrar no teu coração, então fazer morada dentro de você, você pode confiar na palavra de Deus, confiar naquilo que Ele escreveu, se assegurar disto. Eu conheço pessoas aqui que confiaram nesta palavra, creram na sua palavra, não duvidaram e estão curadas até hoje. Sim, veja, escutem, aquele grupo que realmente pode tomar a palavra de Deus e manejá-la, ali ela cortará vigorosamente. E eles podem fechar os céus. Estou lendo certo? Eles podem fechar os céus, eles podem fechar isto ou fazer aquilo, o que quer que queiram. Glória, ele será morto pela palavra que procede de sua boca, e é mais penetrante que uma espada de 2 gumes. Eles poderiam chamar 100 bilhões de toneladas de música se quisessem, amém? O que quer que digam vai acontecer, porque é a palavra de Deus saindo da boca de Deus. Sim, amém? Deus sempre é a sua palavra, mas Ele sempre usa o homem para operá-la. Escute, o que a Bíblia diz? Vocês não recebem, por quê? Por quê? Porque não pede. E por que não recebe? Porque vocês pedem mal, para usardes em vossos deleites. Então Deus tem uma maneira de te conceder algo. Os teus pensamentos têm que estar alinhados com a palavra de Deus, com os pensamentos de Deus. Sem egoísmo, sem vaidade, sem pensando em você. Quando Deus usou a sua palavra, e Ele olhou para Salomão e o colocou no trono, então Salomão estava com uma preocupação. Eu quero perguntar para vocês, qual era a preocupação de Salomão? A preocupação de Salomão era o povo de Israel.
Ele viu Israel como uma multidão muito numerosa. E ele disse: eu vou sentar no trono e vou ter que governar este povo. E ele pensou: como eu, um simples homem, vou governar este povo? Então Deus lhe deu um sonho e disse: Salomão, pede-me o que tu queres. Aí Salomão olhou e pensou e disse: Senhor, me dê sabedoria. Porque este povo que o Senhor me deu para governar é muito grande. Eu quero saber entrar e eu quero saber sair. Ele pediu algo que era para o povo. Ele pediu algo que não era para ele próprio. É para o benefício do seu próximo. Ele não pensou nele. Aí Deus olhou para ele e disse: Salomão, como tu não me pedistes riqueza, nem fama, eu vou te dar sabedoria, vou te dar riqueza, vou te dar fama, vou te dar tudo. Quando você tem a mente de Deus alinhada com a palavra, você não vai se preocupar com você vai se preocupar com o teu próximo. A mente de Deus nunca vai humilhar ninguém. Muito pelo contrário, a mente de Deus vai auxiliar os fracos. A mente de Deus vai auxiliar os pecadores. A mente de Deus vai corrigir e exortar através do amor, da graça de Deus. Aleluia. A mente de Deus nunca vai jogar ninguém no inferno, mas vai procurar tirar do inferno. A mente de Deus jamais vai rogar praga, mas vai abençoar as pessoas. Qual é os teus pensamentos? Qual é a tua mente? A tua mente pode ser carnal, pode ser natural, pode ser da tua linhagem primitiva, humana, suja, imunda, podre, falida. Mas quando você se torna um filho de Deus, uma nova raça, uma nova criatura, teus pensamentos são outros, tua vida é outra. E você falará exatamente os pensamentos eternos do próprio Deus. Eu creio que isto está a caminho quando a igreja estará tão envolvida em Cristo, no Espírito Santo, as pessoas tão distantes de si mesma, que elas não consideram a si próprias, sem nenhum pensamento a não ser servir a Deus. Tira então para fora os teus pensamentos humanos. E seus pensamentos se foram. Eles rejeitaram as coisas do mundo. Eles simplesmente se movem no Espírito, vivem no Espírito, prosseguem no Espírito, caminham no Espírito e assim cumprem a lei de Cristo. Então o amor de Cristo no coração humano, movendo-se no Espírito Santo, está um grande coração. Esta grande maravilhosa igreja seguirá adiante com o poder e com a deidade vivendo nela, porque a deidade será revelada aos seres humanos pelo Espírito Santo, tornando realidade os pensamentos e nas mentes da igreja de Cristo. Mas eu pergunto, você saiu de casa pensando em quem nesta noite? Você vai pensando em quem? Infelizmente, nós temos muitas pessoas egoístas, pensando em si próprias, pensando no seu eu, pensando no seu sucesso. Nossos pensamentos funcionam diferentes. Muitas vezes nós nos levantamos e dizemos, preste bem atenção, como vai, irmão? E você não queria dizer isso em seu coração. Muitas vezes dizemos, eu sou isso e aquilo, eu vou fazer isso, e você não quis dizer isso em seu coração. Vem? Eu não quis dizer isso em meu coração, mas quando você pode se tornar tão morto para as coisas do mundo, até que Cristo seja primeiro, Cristo seja tudo, quando você diz, Deus te abençoe, meu irmão, somente por obrigação, ou a paz do Senhor, meu irmão, só por obrigação, só da tua cabeça, mas o teu coração está querendo que uma pedra caia na cabeça do irmão, um raio caia na cabeça, isso não funciona.
Isso não adianta de nada, isso não é a mente de Cristo, isso é a tua cabeça. Quando Maria chegou na casa de Isabel, Isabel estava grávida de 6 meses. E Maria, ela só saudou, Shalom Adonai, a saudação de um judeu para um judeu. E quando ela saudou, o menino saltou no ventre de Isabel. O menino que estava morto foi cheio do Espírito Santo com uma saudação. Que visita, que saudação tirada da alma de Maria, não da cabeça, não dos lábios, mas do coração. Quando nós começarmos a expressar o nosso sentimento sem hipocrisia, sim, sem hipocrisia, não dizer Deus abençoe, mas querendo que um raio caia na cabeça do irmão, não dizer a paz do Senhor, mas com a cara virada, então Deus vai começar a cumprir a nossa palavra, Deus vai começar a cumprir exatamente os pensamentos. Quando nós dizemos Deus te abençoe, meu irmão, nós estamos dizendo que haja redenção para você e que haja redenção para mim, aleluia, que haja misericórdia para você e que haja misericórdia para mim, que haja sangue no propiciatório para você e que haja sangue no propiciatório para mim. Isto é a maior palavra que um ser humano pode dizer para outro, que Deus te abençoe, aleluia. A bênção de Israel sobre o povo, a bênção sacerdotal sobre a vida das pessoas, e você pode abençoar, porque você é semente de Abraão, e a semente de Abraão veio para abençoar e não para amaldiçoar. Mas quando abençoamos só de boca, é o mesmo que os fariseus faziam. Jesus disse: este povo me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Aquilo não funciona. Que Deus nos ajude. Veja, muitos, ele tem total controle. E aí quando os seus pensamentos se tornam limpos, seus pensamentos se tornam puros, seu coração, muitas pessoas dizem, bem, a religião vem do seu coração. Não existe faculdades mentais neste pequeno ser chamado coração. Você não pode pensar com o seu coração. A Bíblia diz, como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Mas eles dizem, você não pode pensar com o seu coração. Você não pode, porque não há nenhuma faculdade mental ali para que você o faça. Jesus não estava falando desse ser físico, ele estava falando do ser sobrenatural. Nós somos um ser trino, você sabe disto? Alma, corpo e espírito. Nós sabemos o que a carne é, nós compreendemos isto, está aqui carne. Nós sabemos o que é o espírito, ele controla a mente. Mas o que é a alma? A alma é a natureza do espírito. Quando um homem é convertido, não significa que ele simplesmente morreu. Não significa que a sua alma morreu, a natureza velha, ela foi sepultada e veio uma natureza nova. Que natureza? A natureza divina, que é fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade e amor fraternal. Então uma pessoa que nasceu de novo, uma pessoa convertida, ela tem fé, tem virtude, tem conhecimento, tem temperança, tem paciência, tem piedade e tem amor fraternal. Então não adianta você me dizer que é convertido se você não tem essas coisas. A tua alma ainda não mudou. Tu pode ter a tua alma velha do teu pai, do teu avô e do teu bisavô, que vieram da linhagem natural, mas quando você nasce de novo, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo, você é uma nova criatura, e não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você tem que captar esta mudança de mente. Aí você diz assim, mas então, pastor, como é que eu vou fazer para me converter? O irmão Brana diz que um homem veio para ele e disse assim, irmão Brana, eu sou um homem de negócios, eu sou um homem que fui numa igreja batista, e eles disseram, levante a tua mão e você está salvo. Eu levantei, e quando eu levantei, eu depois fui batizado nas águas, eles disseram, pronto, agora você está salvo. Mas eu não senti nada. Daí eu fui na igreja metodista, e cheguei na igreja metodista, eles disseram, tu faça isso, faça aquilo outro, e você está salvo.
E aí então você vem aqui no altar, ora e grita, pula, chora bastante, se alegra bastante, aí você está salvo. E eu fui lá e realmente veio uma emoção sobre mim, eu chorei, me alegrei bastante, mas ainda não sei o que acontece, eu ainda estou buscando. Aí eu fui num povo pentecostal e eles estavam dizendo: agora você vem aqui, você que quer ser salvo, você precisa receber o batismo do Espírito Santo. E para você receber o batismo do Espírito Santo, você precisa falar em línguas. E eu fui lá, eles me levaram no quarto, eles me instruíram. E eu orei, até que eu falei em línguas estranhas. Mas irmão Brana, eu falei em línguas estranhas, foi o Espírito Santo, tudo bem, mas eu ainda não sei se eu estou salvo. E agora? Irmão Brana, eles me disseram o seguinte: vá até o irmão Brana, e ele é um profeta, e ele vai dizer o que é que você tem que fazer. E então o irmão Brana diz o seguinte para ele: vem cá, meu irmão, eu quero te perguntar uma coisa. O que você pensou sobre aquilo tudo? Dos batistas, dos metodistas e dos pentecostais. Você criticou? Ele disse: não. Ele disse: eu apenas pensei bem. Vamos ver quanto tempo dura. E disse: e aquilo continuou? E então ele disse: realmente até que parecia tê-lo. E ele contou para mim então: um dia, irmão Brana, eu estava chegando depois de realizar uma venda ali fora no jardim, e aconteceu de eu colocar a mão no meu bolso e alguém tinha me dado um folheto. E disse: eu sentei no escritório e comecei a ler aquele folheto. E disse: um sentimento mais terrível tomou conta de mim, que eu tinha que me acertar com Deus. Você já teve alguma vez esse sentimento terrível que você tinha que se acertar com Deus? Lá no princípio, lá na tua conversão. Você teve? Foi isso que te chamou? Foi isso que fez você correr para uma igreja e receber Jesus? Não foi? Eu parecia que eu ia morrer naquela noite. Se eu não fosse lá e aceitasse Cristo, se eu não confessasse com a minha boca, irmãos, eu tive que procurar o irmão e disse: olha, eu quero Jesus, eu aceito Ele. Algo queimava no meu coração, um sentimento tão terrível de condenação invadiu a minha alma que eu não aguentava mais. Eu tinha que ir para as águas em nome de Jesus Cristo. Aí ele disse: um sentimento mais terrível tomou conta de mim, que eu tinha que me acertar com Deus. Ele afirmou: eu tenho procurado por isto desde então. Quer dizer, me acertar com Deus. E eu disse: eu quero lhe perguntar uma coisa. Quando esse sentimento veio sobre você, você nunca mais conseguiu se livrar dele? Ele respondeu: não, senhor, não consegui. Ele continua sempre. Eu disse: bem, ali foi quando você recebeu Cristo então. Eu disse: isto não significa levantar a mão. Tudo bem, falar em línguas está bem. Eu disse: gritar também está bem. Mas esses são atributos de Cristo depois que Ele entra. Eu disse: receber a Cristo é receber a sua pessoa. Cristo Jesus, recebê-lo é vida. Eu disse: gritar, falar em língua e todas as demonstrações, eu disse, são atributos que se segue, mas primeiro é receber Cristo. Ele perguntou então: irmão Brana, eu estou salvo por todo este tempo? Respondi-lhe: certamente. Olhe, perguntei: você o ama? Ele respondeu: com todo o meu coração. Eu disse: uma vez você não o amava? Ele disse: isto é certo. E agora você o ama? Ele respondeu: bem, esta é a verdade, agora eu o amo. Bem, você o teve por todo esse tempo então. E ele saltou para fora da varanda e começou a chorar, e me segurou em seus braços e disse: ó Deus, tenho sido um cristão por todos esses anos. Aleluia, glória a Deus. Veja, às vezes as pessoas já o têm e nem sabem que o têm, e ficam procurando, e ele está bem ali dentro do teu coração, já fazendo morada já há muitos anos.
E você fica procurando, ó Senhor, me dá o Espírito Santo, me dá o Espírito Santo. E ele já está ali dentro de você, já dentro da tua alma, já te selou, já te guardou, já te protegeu. Aquele teu acerto de vida, aquela conversão, aquela condenação que caiu no teu coração dizendo te acerta, aquilo foi ele entrando em você, morando em você, fazendo você o amar, o servir, até o dia de hoje. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E você continua amando Ele? Amém. Você continua amando Ele? Então para que ficar preocupado com essas vozes do capeta dizendo: ah, você não é convertido, ah, você não aceitou Jesus, ah, você não é batizado com o Espírito Santo, ah, você não é isso, ah, você não é aquilo, olha como aquele irmão pula, olha como aquele irmão canta, olha como aquele irmão é alegre, você não é nada disso. Isso não tem nada a ver com conversão. Aleluia. O que você está pensando neste momento? Se coloque de pé. Então lembra-te que você é um filho de Deus. Você vai começar agora a pensar diferente em relação ao que você fala com os lábios e o que você sente no teu coração. Sem hipocrisia. Fale com a tua alma, fale com o teu coração. Alinhe os teus pensamentos com a Bíblia. Alinhe os teus pensamentos com Deus. A cura virá automaticamente. A cura virá, a libertação virá automaticamente. Eu pergunto, o que é que você pensa de você mesmo primeiro? O que é que você pensa de você mesmo primeiro? Porque assim como você pensa, você é. Como o homem pensa em seu coração, assim ele é. O que é que você pensa que você é? Pobre, miserável? Não é orgulho. Mas eu quero saber o que é que você pensa de você mesmo. Fracassado? Fracassada? Derrotado, derrotada? Caído, caída? O que é que você pensa de você mesmo? Assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Como é que você está pensando a respeito de você? Deixa eu te dar um pensamento de Deus a respeito de você. Eu sou mais do que vencedor. Deixa eu te dar um outro pensamento de Deus a teu respeito. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. O que você pensa em seu coração, você é. E aquilo que você pensa, você muitas vezes fala. E aquilo que você fala é exatamente o que você é. Eu posso estar sendo triturado, mas uma coisa eu vou dizer: eu sou mais do que vencedor. Por quê? Porque a Bíblia diz que é assim. Não foi eu que disse, foi Deus que falou. E Deus pode tirar das fraquezas forças? Pode. Se Deus criou este mundo do nada, Ele tirou tudo o que existe do que não é aparente. Foi sua palavra criadora. Ele tirou um Edival que não era nada e pôde fazer algo. Ele pegou uma Madalena com 7 demônios, fez dela uma princesa. Pegou uma samaritana com 6 maridos, 5 maridos, e ela estava com o 6º que não era dela, e fez uma rainha, fez uma parte da noiva. Ele pegou uma Raabe, uma prostituta que não era nada, e através da palavra ele moldou. Ele pode fazer tudo. Sua palavra é poderosa.
Você crê nela nesta noite? Você crê que esta doença vai te deixar nesta noite? Você crê que este mal-estar vai sair da tua mente agora, em nome de Jesus Cristo? Você crê que Deus pode restaurar a tua vida completamente, tirar você do monturo de lixo e te colocar a sentar com os príncipes? Você pode até pensar assim: olha, eu não mereço nada disso. Eu também não merecia. Nenhum de nós não merecia. E a palavra graça é um favor não merecido. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero dar uma oportunidade para você nesta noite, enquanto você vai fechar os olhos, inclinar a sua cabeça, e você vai dizer o que você quer ser. Eu sei que você não quer ser esta pessoa que você está sendo. Eu sei que você não quer continuar levando a vida que você está levando. Você que caiu, você que fracassou, você que está desanimado, você não quer levar a vida que você está levando. Então você vai falar, não com a mente. Eu quero saber o que está no teu coração. Se no teu coração tem um desejo de restauração, de comunhão, se no teu coração tem um desejo de alegria, de paz com Deus, todas as coisas são possíveis para aqueles que creem. Você que vive doente, você que estas dores não se apartam do teu corpo, você consegue se ver uma pessoa sem dor, feliz? Você quer isto, alinhar este teu coração, a mente de Cristo com o teu coração? Alinhe com a palavra agora, e estas dores vão te deixar e não vão voltar mais. Você confia nisto? Levante a sua mão então. Fale o que você está desejando em teu coração agora. Use estes teus lábios. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus, quanta coisa poderia ser dado. Quando o Senhor disse para Salomão: pede-me o que tu queres, Salomão, e eu vou te dar. Meu Deus, o Senhor não diria a mesma coisa para a tua noiva? Se tu não duvidar em teu coração, vai ser exatamente como você falar. Agora pense bem. Não é para a desgraça de ninguém. Pense bem. Não é para estragar a vida de ninguém. Pense bem. Não é nada fora da palavra e da vontade de Deus. Você tem que se alinhar o teu pensamento com a palavra de Deus. Deus quer te dar alegria. Deus quer te dar paz. Deus quer restaurar a tua comunhão com Deus. Tudo é possível para aquele que crê. Aleluia. Aleluia. Pai, os corações estão abertos. Senhor, as vidas estão somente falando aquilo que elas querem. E se elas têm fé, elas estão falando. Então, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos dando para estas pessoas, Pai, aquilo que elas estão expressando. Eu não sei quanto tempo vai levar para isto se materializar. Senhor, isto pode se materializar agora, daqui uma semana ou amanhã, eu não sei. Mas em nome do Senhor Jesus Cristo, qualquer mal que esteja oprimindo esta pessoa vai sair agora. Qualquer enfermidade que esteja oprimindo este corpo vai deixar ele agora. Qualquer tristeza profunda no coração desta pessoa, em nome de Jesus Cristo, vai deixar ela agora. Você pode, se você sentir no teu coração, eu não quero que você venha no altar por costume ou por vir, mas eu quero que você venha no altar com um sentimento no teu coração
dizendo: eu vou lá, eu vou dar este passo de fé. E eu sei que Ele está me ouvindo agora. Não deixe nada atrapalhar a tua fé. Não deixe nada atrapalhar a tua comunhão com Deus. Não deixe nada impedir que você receba algo da parte de Deus nesta noite. Eu confio nele. Eu confio nele. Eu não quero duvidar da sua presença aqui. Eu não quero duvidar do que Ele tem falado em sua palavra. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Cristo. Não te apresses. Exercite a tua fé. Jogue todos os pensamentos errados fora. Todos os pensamentos de fracasso, jogue fora. Todos os pensamentos de derrota, jogue fora. Você vai prometer para mim que você vai acertar a tua vida com aquela pessoa. E este Espírito vai te deixar. Você vai corrigir a tua vida e esse Espírito vai te deixar. Esta opressão que te cerca no teu dia a dia vai te abandonar. Limpa o teu coração. Limpa o teu coração. E toda esta opressão que te cerca o dia a dia, estes apertos na mente, na cabeça, vai te abandonar, vai te deixar. Santo Espírito de Deus, em nome de Jesus Cristo, nós reprovamos todo mal, nós reprovamos toda obra de Satanás, nós reprovamos toda enfermidade. Vocês confiam nele? Você crê na tua oração, irmão, irmã? Então você que está aí no banco, esses que estão aqui no altar, coloque as mãos uns sobre os outros. Você confia na tua oração? Então abençoe o teu irmão. Abençoe a tua irmã. Saia dos teus lábios palavras temperadas. Quando o irmão Brana começou esta mensagem, o Verbo se fez carne, sabe qual foi a primeira pergunta que ele fez? Eu quero fazer esta pergunta aqui também. Ele fez uma pergunta assim: tem alguém aqui que está em dificuldade com alguma pessoa aqui dentro? Que tem problema com alguma outra pessoa aqui dentro? Você não quer sair do teu lugar e te acertar com ela? Esta foi a pergunta do irmão Brana. Eu quero perguntar: tem alguém aqui que tem dificuldade com alguém? Que tem problema com alguém? Que precisa se acertar com alguém aqui dentro? Tem alguém aqui que precisa pedir perdão para alguém? Se humilhar para alguém? Se tem, faça isso. Esta foi a primeira pergunta que o irmão Brana fez. Oh meu Deus, que coisa. Eu creio no teu Espírito Santo fazendo esta obra, Pai. Eu creio na tua presença neste lugar. Eu creio que o Senhor está aqui. Aleluia. Glória a Deus.